Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos, a partir do livro de Salmos, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Então, quero convidar você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia lá em Salmo de número 8. Vamos ler todos juntos Salmo número 8, são apenas 9 versículos, e a palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu quero tirar com vocês algumas rápidas lições desse salmo, mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos por mais uma manhã que o Senhor nos dá e te pedimos para que o Senhor nos conduza nessa meditação, nas suas palavras, e que isso nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo hoje do que fomos ontem. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, versículo por versículo. O verso 1 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Davi começa esse salmo reconhecendo a beleza de Deus e também a sua grandeza, quando ele fala palavras como magnífico e majestade, né? Magnífico o seu nome, a sua majestade está nos céus, né? Quando nós pensamos nos Salmos como um livro de adoração, fica evidente, né, essa fórmula utilizada aqui por Davi. Davi, ao contemplar os céus e a terra, ele reconhece Deus como o soberano criador e também sustentador do universo. Então, nós temos aqui a mesma ideia que anos mais tarde, né, o apóstolo Paulo vai ensinar lá na carta aos Romanos. Em Romanos 1, 20, nós lemos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, queridos, aprendendo com Davi, um primeiro desafio para nós nesse texto é começarmos o nosso dia reconhecendo que Deus é o soberano criador e sustentador da vida. E assim, nós deveríamos, entendendo isso, né, entregar a esse Deus, aos cuidados dele, cada detalhe do nosso dia. Essa é a primeira lição, logo no primeiro versículo. Mas no verso 2, Davi continua dizendo: Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Essa frase aqui, né, pequeninos e crianças de peito ou recém-nascidos, ela pode estar representando o homem em sua fraqueza. Nessa fase da vida de recém-nascido, né, que é caracterizada
pela fragilidade e pela dependência. A figura aqui é usada para contrastar, né, esse louvor sincero dos pequeninos, em contraste, né, em contraposição às atitudes daqueles que são adversários de Deus, é o que diz o versículo 2. Seguindo um pouco mais, Davi diz no verso 3: Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Aí, subtendido tem aqui, né? Quando eu contemplo, eu pergunto, eu me questiono. Né? Versículo 4. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Essa é a pergunta, né? Que Davi tem em sua mente. Ao contemplar Deus, ele tem uma reação que todos nós experimentamos quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade. Quando nós fazemos isso, nós percebemos que somos pecadores. Nós percebemos como somos inadequados para nos relacionarmos com um Deus tão grandioso e tão majestoso. Porque se o universo todo parece pequeno nas mãos do Senhor, quanto mais as nossas vidas, não é mesmo? E uma vez, né, que nós somos tão pequenos diante de Deus, o que dizer então dos nossos problemas diante de um Deus tão grande? Queridos, uma vez que Deus é todo-poderoso e infinitamente maior que nós, Ele é totalmente capaz de cuidar da nossa vida, das nossas lutas, dos problemas pelos quais nós vamos ter que enfrentar hoje, essa semana. Por isso, comece o seu dia se alegrando e descansando nesse Deus grandioso. A partir do versículo 5, né, Davi nos dá mais detalhes de quem é o homem diante de Deus. Ele diz, versos 5 a 7. Fizeste-o, o homem, né? No entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Esses versículos aqui nos mostram aquilo que nós já aprendemos lá em Gênesis, não é mesmo? Você se lembra, né? Primeiro, né, o fato de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso Davi diz, criado um pouco menor que Deus e coroado de honra. Lembram que Deus disse ao formar o homem foi exatamente isso, né? Ele deu essa autoridade para o homem. Isso está lá em Gênesis 1, de 26 a 28. Né? Eu vou ler o 26 e o 28. O verso 26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a criação. Tem uma lista lá, verso 26 e 27. No 28, a gente continua lendo. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja essa posição que o homem tem de governar a terra. Sujeitai-a, dominai sobre, e mais uma vez ele fala, cita os animais. Né? A pergunta para nós hoje, a partir deste versículo é, no que esse ensino pode transformar minha atitude durante o meu dia? Bem, saber que nós fomos criados à imagem de Deus para representá-lo no mundo, espalhando e espelhando a sua glória, deveria fazer toda a diferença nas minhas atitudes durante o dia e durante a semana. Por exemplo, né? Saber disso tem que influenciar a forma como eu vou tratar a minha esposa, os meus filhos, logo pela manhã, quando eu me levanto. Também tem que influenciar como eu vou me relacionar com as pessoas ao longo do caminho, até chegar no meu trabalho.
na portaria do meu prédio, na rua, no ônibus, ou seja lá aonde eu encontre pessoas, né, enquanto estou indo para o trabalho. Saber que eu estou nesse mundo para representar Deus deve influenciar a forma com que eu trabalho, o quanto eu me dedico, a maneira como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, como eu tomo as minhas decisões, né? A forma que eu faço os negócios, né? que eu trabalho realmente durante o dia, né? De forma correta, de forma honesta, de tal maneira que as pessoas percebam que eu não vivo no padrão desse mundo, mas que eu represento algo maior, que é o nosso Deus. Isso deveria influenciar também na vida da dona de casa, como ela se dedica à sua casa, à criação dos seus filhos, o cuidado, né, da casa, o serviço à sua família com alegria. Porque nisso a mulher será valorizada diante de Deus. Nós sabemos disso porque é isso que diz, né? Gênesis 2,18, Tito 2,4 e ainda a mulher de Provérbios, né? Aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Davi reconhece a grandeza de Deus no mundo, mas ele também ressalta a tarefa do homem e da mulher como representantes de Deus na terra, para governá-la por meio do seu próprio exemplo de vida. Como é que nós vamos fazer uma diferença para Cristo hoje? Esse salmo nos desafia a pensarmos nisso. E Davi termina o salmo, assim como ele começou, né, no verso 9, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O último verso é igual ao primeiro. O início e o fim, então, sugerem para a gente que esse é um salmo, que esse salmo, né, é um hino ao Senhor, um hino de louvor, né, onde o salmista começa engrandecendo a Deus e encerra também engrandecendo a esse Deus Todo-Poderoso. Então, duas coisas nós aprendemos aqui hoje, né? Nós olhamos para Deus e então percebemos a sua grandeza e por isso podemos descansar no seu poder. Mas nós também olhamos e olhando para Deus, né? Nós reconhecemos que temos uma tarefa. Essa tarefa que temos que cumprir hoje e sempre, não é? Olhando para tudo isso, nós podemos passar o nosso dia, então, de maneira grata, reconhecendo quão magnífico é o nome do Senhor em toda a terra, como disse Davi aqui. Não é? A minha oração é para que esse salmo possa transformar a sua maneira de viver o seu dia. Não é? Que esses versículos possam ressoar na sua mente, né? Voltar à sua mente ao longo do dia. E assim você possa, todos nós, né, possamos medir as nossas atitudes, cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas ações, e que possamos fazer isso para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar e pedir isso para nosso Deus mais uma vez. Pai querido, te louvamos por esse tempo e pelo ensino deste salmo. Seja conosco durante esse dia e usa as nossas vidas para que o seu nome seja engrandecido na terra a partir das nossas vidas, a partir do nosso agir, do nosso testemunho. Essa é a minha oração, em nome de Cristo. Amém. Bom dia, queridos. Que Deus abençoe o seu dia, o resto da sua semana. Um abraço para todos vocês. Nós nos vemos hoje à noite no PGA, ou então no domingo pela manhã na Escola Bíblica. Tá certo? Até lá.